Se coloque em pé. Você que tem um pedido de oração, um motivo, vem aqui à frente. Nós cantamos: eu sei que sempre perto estás, Senhor, e assim eu posso as lutas suportar. A tua cruz, consolo traz na dor. Quando eu te busco, posso te encontrar. Nós cantamos isto, né? Como a Beatriz nos falou, a letra sempre é mais importante que a melodia. Não adianta a melodia ser bonita se a letra não fala nada. Mas essa letra nos diz que o Senhor perto está, reafirmando assim uma palavra bíblica. A letra diz que porque Ele está perto nós podemos suportar as lutas. O que diz Paulo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O texto do hino diz que a cruz consolo traz na dor. Quando nós lembramos do que Jesus suportou, nós encontramos consolo na dor. Dores das mais diversas. São físicas, dores emocionais, dores espirituais, coisas que invadem o nosso coração. Pai querido, nesta manhã nos colocamos na Tua presença, já em vários momentos em oração. E neste momento, Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, juntamente com esses irmãos que reconhecem a necessidade da força do Senhor, da graça do Senhor, para suportar as lutas desta vida. Tua palavra nos garantiu já desde o começo que nós teríamos e passaríamos por tribulações. Sabemos que elas não são novidade para nós. Nós precisamos apenas, ó Deus, da força do Senhor para suportar cada fase da vida, cada momento da vida, para experimentarmos o Senhor de forma viva e eficaz, em todos os momentos, nas nossas dúvidas interiores, nas nossas dores emocionais, nas tristezas, nas angústias, no sentimento, ó Deus, de culpa, de abandono, nas saudades, dores emocionais que muitas vezes, ó Deus, tiram de nós todo o vigor, toda a força, a esperança. São dores que o Senhor compreende bem. Cada um de nós carrega as suas dores emocionais, dores que o Senhor sabe quais são as origens, e por isso que nós colocamos diante do Teu trono de graças. Mas também, Deus, temos irmãos que carregam as suas dores físicas. São enfermidades, ó Deus, que nos acometem pela circunstância da própria vida, enfermidades que nos acometem pela dinâmica da vida e pelo próprio desenvolvimento da vida. São as enfermidades, ó Deus, da juventude, da fase adulta e as enfermidades da fase da idade mais avançada. O Senhor conhece toda esta dinâmica porque o Senhor nos fez assim. O Senhor, ó Deus, tem todo o poder para colocar as tuas mãos sobre aquele lugar onde as dores têm incomodado. Sejam dores, ó Deus, nas costas, dores de cabeça, irmãos e irmãs que sofrem de enxaqueca. São dores, ó Deus, em tantas partes do corpo, pois o nosso corpo tem esse grande benefício da dor, que sinaliza que alguma coisa não está bem. Por isso nós pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, que no lugar onde a dor tem incomodado, que o Senhor ajude a suportar a dor até que ela passe no nome de Jesus, até que seja curada a causa que traz esse incômodo, essa dor, essa angústia que muitas vezes carregamos pela vida fora. Estenda as tuas mãos, ó Deus, sobre aqueles que lutam com suas dores espirituais, suas dúvidas, seus sentimentos de culpa, as lutas que carregam no coração por conta desta busca da presença do Senhor. Colocamos tudo diante do Teu trono de graças. Senhor, Tu és maior do que as nossas dores, Tu és maior do que as nossas lutas, e nós cremos que o Senhor está presente, e cremos que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mesmo que não venhamos entender agora,
mesmo que não venhamos compreender os motivos pelos quais o Senhor deixou que algumas dores invadissem a nossa vida. Mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor continua sendo um Deus de amor, de bondade e misericórdia. Por isso eu peço que o Senhor estenda as tuas mãos de cura, de libertação, que o Senhor manifeste o teu poder no meio da congregação, apenas para que o teu nome seja glorificado. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe. Pode voltar ao seu lugar. Irmãos, eu vou compartilhar a palavra. Preciso mudar a minha postura em relação à direção de culto. Em vários cultos eu tenho colocado algumas partes e toda a liderança é informada de que aquela parte está no culto. E sempre eu sou aquele tipo de pessoa que, em vez de ficar reclamando, eu procuro sempre arrumar uma solução para o problema. E eu acostumei mal a igreja, que não tendo aquilo que foi combinado antes, eu sempre dou um jeitinho e as pessoas sabem disso. Então nós vamos ficar sem este próximo momento, que a liderança responsável estava comunicada. Nós vamos passar a mensagem e assim nós vamos passar a não ter mais coisas no culto quando as pessoas responsáveis não assumem as suas responsabilidades, para que não acostumemos mal a igreja. Irmãos, o texto que eu quero compartilhar com os irmãos está no livro de Gênesis. No livro de Gênesis nós temos Gênesis 26. Nós estamos, irmãos, dando abertura a uma campanha de avivamento. Ontem eu mandei e-mail para toda a diretoria estatutária, líderes de ministérios, todos os líderes de núcleo e todos os diáconos, convocando a liderança para estar nesta manhã, para nós abrirmos a nossa campanha de avivamento, por entender que a campanha começa com o envolvimento de toda a liderança. E fiz isso para explicar e também convocar a igreja numa busca especial. Nós estamos buscando ao Senhor como corpo, não como indivíduos, como igreja que precisa da manifestação da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor. Liderança ausente é liderança que muitas vezes não move o coração da igreja, porque a igreja se espelha na liderança. Então eu quero deixar um desafio para nós orarmos pela liderança da nossa igreja, em várias áreas, se espelhando assim naqueles que têm se mantido em compromisso e levando a igreja a bom termo. Nós temos, irmãos, um grande desafio durante o primeiro semestre, de buscarmos um pouco mais da presença do Senhor e vamos por alguns caminhos. E eu disse na minha pastoral de que não existe avivamento fácil. Está aí para você ler, para você acompanhar o nosso pensamento para o ano e o primeiro semestre de 2013. Não existe avivamento fácil. Na verdade, toda a intenção de avivamento, ela começa porque algo está difícil fazer pelas forças humanas. Algo não acontece quando a igreja, ela não, como o povo de Israel, não consegue reagir diante de algumas declarações do Senhor e precisa de um despertamento. Decidimos para o primeiro semestre uma jornada. É uma jornada de 6 meses com ênfase no nosso estudo nos pequenos grupos, nas classes, para que toda a igreja fosse impactada. Chamamos os professores que foram convidados para atuar nesse período, explicamos a proposta, temos encaminhado o material aos professores para que eles trabalhem de forma conjunta, para que a igreja nesse primeiro semestre, ela fale a mesma linguagem. Nós estamos precisando, irmãos. Nós precisamos de uma compreensão de que não adiantam coisas novas, não adianta proposta nova.
eu percebi que algumas mudanças não alteraram alguns modelos de estrutura mental. Mudamos a estrutura de ministérios, mas nem por isso gera-se tanto envolvimento. Mudamos a escola bíblica dominical para dar uma dinâmica, mas nem por isso as pessoas recorrem à palavra de Deus. Então, se a igreja ela tenta todos os caminhos para envolver o povo, o que nós temos é um envolvimento muito grande nos cultos de domingo à noite. Mas chega na semana, a gente percebe que há um esvaziamento. Esvaziamento não na igreja, mas o esvaziamento nas questões que envolvem a caminhada do povo de Deus. Qual o caminho? Buscar avivamento. Para que haja uma disposição natural, sem que precise de uma disposição, uma motivação exterior. Para que haja um envolvimento da pessoa. E esse é a nossa motivação, por perceber que a igreja precisa de uma motivação interior para lidar com suas lutas, com seus conflitos, alcançar um espaço maior no reino, né, uma abrangência maior de atuação no reino, os irmãos liberarem seus dons, seus talentos, sem muita demora. Irmãos, os dias vão passando, a gente percebe que as pessoas vão demorar, o ano que vem eu me envolvo, depois eu me envolvo. O diabo está solapando famílias, solapando igrejas, solapando ministérios, e a gente fica escolhendo, pensando se vai servir. Então essa configuração, ela diz que nós precisamos de um avivamento, porque enquanto nós não fazemos, o diabo está fazendo. Eu falei aqui, não sei se cheguei a comentar com os irmãos, eu comentei com alguns irmãos da igreja, na semana passada, a TV Record, que é uma TV de fundamentação cristã, vocês sabem disso, estava vivendo um dilema. Qual era o dilema? Naquele programa reality show da Fazenda, tinha duas moças que começaram a namorar ao vivo. E gerou um dilema. Qual era o dilema? Está lá no jornal. As pessoas, elas aceitam ver essas coisas na novela. Porque a novela, na cabeça do povo, é fantasia. Mas quando passou para um programa de realidade, e duas moças começaram a namorar na frente de todo mundo, a TV começou a boicotar as imagens de quando elas estavam namorando. Aí sim, o movimento a favor dessas questões homossexuais se levantou contra a Record, dizendo que ela não tinha autoridade para reter as imagens, porque expressava a homossexualidade. O Papa, na semana passada, fez uma manifestação pedindo que a igreja reaja. E nós, evangélicos, ficamos discutindo qual modelo de igreja nós vamos aceitar, qual modelo de igreja é melhor. Ficamos com as nossas questões interiores, enquanto dentro da própria igreja o diabo está levando muita gente para essa área, a sociedade está sendo solapada nessa área, e nós ficamos pensando se vamos servir a Jesus, se não vamos servir a Jesus, se gostamos disso, se não gostamos. O que precisamos? De um avivamento, irmãos. Porque nós, enquanto estamos dormindo, o diabo está bem acordado. Tenho certeza disso. Enquanto nós pensamos se vamos na igreja, ele chegou primeiro. Enquanto nós pensamos se vamos ligar para um irmão, dar uma palavra de incentivo, ele já colocou um monte de fofoca na nossa cabeça, né? Um monte de minhoca, um monte de coisa. E enquanto nós dormimos, ele continua acordado, né? São duas pessoas que não dormem, Deus e o diabo. Isso eu tenho certeza. Agora, nós dormimos, e por isso que Paulo diz, desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. O que precisamos? Precisamos buscar de Deus um novo momento, um momento que gere envolvimento, que gere essa participação que vem do coração, essa participação que vem com espontaneidade. Texto de Gênesis 26, de 15 a 19, nós temos uma história interessante de Isaac, que nos levará pelo caminho do avivamento. E eu vou pensar com os irmãos exatamente sobre o liberando o fluir do avivamento. O texto diz assim: ora, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. É Gênesis 26, de 15 a 19. E Abimeleque disse a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e, acampando no vale de Gerar, lá habitou. Isaque tornou a cavar os poços que se haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhes os nomes que seu pai lhes dera. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale,
e acharam ali um poço de águas vivas. Irmãos, o que nós temos nesse texto? Para pensar nesse texto, eu quero ver com você um pouco sobre o Vale de Gerar, a história de uma região, a história de Isaac e de Abraão em uma região. Nós temos aqui no texto de Gênesis 26, algumas declarações sobre este momento na vida de Isaac. Diz o versículo iniciante, versículo 1, que sobreveio à terra uma fome, além da primeira que ocorreu nos dias de Abraão, por isso foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Isaac chega a uma região onde os filisteus habitavam, e ali Isaac começa um novo momento na sua história. Ali Isaac recebe uma promessa do Senhor, do versículo 2 ao versículo 4, você pode acompanhar na sua Bíblia. Apareceu-lhe o anjo do Senhor e disse: olha, Isaac, não vai por causa da fome ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina, como diz o texto, né? Peregrina nessa terra e serei contigo, eu te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem de ti darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Aqui aparece Isaac recebendo uma promessa do Senhor para, na região de Gerar, ele habitar e ali enriquecer. O que nós temos no texto vai configurando a história de Isaac, quando ele mente a Abimeleque sobre Rebeca, sua esposa, e diz que ela era sua irmã. Interessante, irmãos, que Isaac faz a mesma coisa que Abraão fez. Abraão no passado também a Abimeleque, ou seja, que seria a descendência do rei da região dos filisteus. Abraão faz a mesma coisa, ele mente sobre Sara, ele disse: Sara não é minha esposa, é minha irmã, apenas por uma preservação da integridade física. Ele mente. Interessante que Isaac faz a mesma coisa. Isaac reproduz, Isaac projeta, e é isso que nós vemos no meio do povo de Deus, que é isso que acontece com a gente. São os filhos reproduzindo, são os filhos projetando. Se o pai e a mãe têm uma atitude, uma postura diante da vida, a tendência é os filhos reproduzirem aquilo que eles viram dentro de casa. Isaac vê, Isaac percebe, Isaac contempla a maneira como seu pai lidava, Abraão, um grande homem de Deus, lidava com seus medos. Ele faz a mesma coisa, ele na região de Gerar, segundo o texto que nós temos aqui abaixo, ele começa a fazer as suas manobras também para se dar bem na região, evitando dizer que Rebeca era sua esposa. O que nós temos também no texto do versículo 12 ao 13, é que Isaac se tornou um homem muito próspero. Aquilo que Deus falou, Deus confirmou na vida de Isaac. Ele deu prosperidade a Isaac, diz o texto que Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu o cêntuplo. E o Senhor o abençoou, engrandeceu-se o homem, foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Ele tinha possessões de rebanhos e de gado e muita gente de serviço, de modo que os filisteus tinham inveja de Isaac. Olha só, irmãos, coisa boa, né? É bom que os outros invejem, né? Diz o texto que os filisteus inimigos invejavam o povo de Deus, porque Deus estava dando prosperidade a eles. O que Abimeleque fez? Versículo 16, Abimeleque pediu para Isaac se afastar. Fica longe de nós, porque a tua riqueza me incomoda. Incomoda, irmãos, quando a gente fica perto de quem enriquece muito, não incomoda? Porque você fala assim, ou eu sou muito burro, ou eu sou muito ruim, ou Deus não gosta de mim, porque ele consegue enriquecer e eu não. Eu devo ter cometido muitos pecados na vida, porque ele enriquece ou não. E os raciocínios vêm na mente, e Abimeleque faz isso. Afasta-te de mim, porque a tua riqueza me incomoda. Me incomoda também perceber que você enriquece na minha terra. Me incomoda perceber que eu estou em Bauru, você está em Bauru, você enriquece e eu não. Esse é o raciocínio da sociedade, irmãos. Incomoda você comprar um terreninho em Piratininga, o outro comprar um terreno do lado, o dele dá a plantação boa e a tua não dá a plantação. Isso é raciocínio nosso. Incomoda você montar uma empresa no segmento do outro, numa concorrência, e você vê teu concorrente prosperar e você não.
Incomoda, a prosperidade do outro incomodou. O texto nos diz que Abimeleque ficou extremamente incomodado com a riqueza de Isaac. O que Isaac faz? Isaac não sai de Gerar. Isaac vai para o vale, continua na região. E diz o texto que Isaac, quando chega no vale, ele encontra os poços que foram cavados nos dias de seu pai. Só que quando ele encontra os poços, diz o texto que esses poços estavam entulhados. E foram os filisteus que entulharam os poços. Irmãos, Isaac possuía riqueza, possuía gado, possuía bens, mas naquele momento ele não possuía água. E você sabe que se falta água, falta vida. Assim acontece com muitos de nós. Somos portadores das riquezas celestiais, mas carentes da água viva que vem do Senhor. Diz o texto no versículo 19, que cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. O referencial na cabeça e na mente daquele povo era o referencial do Mar Morto. O referencial de que existiam águas mortas. Águas que não serviam para a fertilidade, só que ali encontraram águas vivas. E assim, meus irmãos, quando nós pensamos em liberar o fluir do avivamento, estamos falando sobre esse movimento que precisamos fazer, porque o avivamento espiritual ele não acontece sem a nossa participação. Não adianta falar em avivamento espiritual sem nós darmos alguns passos. Isaac não tomaria água da vida, não tomaria água viva, não alimentaria e abasteceria os seus rebanhos, daria água aos seus rebanhos e à sua família, se ele não tirasse e descobrisse água naquele lugar. Avivamento é isso. Você é uma pessoa rica das bênçãos do Senhor, diz o texto de Paulo, escrevendo aos Efésios, que nós recebemos toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Mas quando nós olhamos para a igreja de hoje, para a igreja evangélica de hoje, ontem mesmo ainda recebi em meu gabinete, na sexta-feira, um pastor da área de psicanálise. Nós tivemos uma longa conversa. Ele chegou na cidade e ele disse: pastor Samuel, eu tenho trabalhado muito, mas muito, não com aconselhamento espiritual, mas com aconselhamento emocional, dentro da igreja. Isso acontece, meus irmãos, na nossa sociedade. Nós vivemos um tempo difícil, um tempo em que precisamos repensar algumas coisas, porque as portas estão escancaradas. A sociedade está totalmente aberta, não tem como mais nós protegermos os nossos filhos da maldade. Essa semana só eu vi várias reportagens sobre violência. 3 rapazes andando na rua, vinha um carro, o rapaz apontou a arma, o dono do carro, ele só não parou na hora. Porque ele não teve tempo de raciocinar que era um assalto, o rapaz já atirou e matou ele. Nós temos lá a moça de 25 anos grávida que foi assassinada perto de casa, a engenheira lá no Rio de Janeiro. Uma violência descontrolada, as pessoas estão descontroladas. E se a igreja não perceber, e essa tem sido uma temática do meu ministério, se nós não percebermos os movimentos que acontecem ao nosso redor, nós seremos a próxima vítima. Um dia será dentro de casa que aparecerá uma filha lésbica. Um dia será dentro de casa que aparecerá um filho homossexual. Um dia será dentro de casa que entrará um ladrão e estrupará e invadirá a vida do povo de Deus. Como acontecia com o Egito, quando Israel estava descoberto, o Egito invadia, os filisteus invadiam, porque havia uma falta de cobertura espiritual, o povo não estava próximo do Senhor. Havia uma porteira aberta para a maldade, uma porteira aberta para a licenciosidade, uma porteira aberta para as questões da vida que invadiam a igreja do Senhor Jesus. Paulo falou sobre isso. Em muitos momentos ele conclama a igreja a um repensar, os profetas conclamavam Israel a repensar, porque vão passando o tempo vai passando e nós vamos perdendo de vista o que está de fato acontecendo. No passado, nós espiritualizávamos tudo. No passado, antes da era moderna, quem dava e ditava o ritmo das coisas era a igreja. Só que a igreja começou a se tornar tão mundana e tão política, que ela acabou jogando as pessoas para uma espiritualização exagerada.
As pessoas foram ao exagero, e do exagero nós vamos ao desespero. E no desespero as pessoas abraçaram o humanismo. Elas saíram da igreja e foram para o mundo buscar a solução para os seus problemas. E nessa dinâmica a igreja se esvaziou do Espírito Santo de Deus. Aí veio o movimento de uma busca espiritual pelo movimento de renovação carismática na década de 50, no Brasil, e no início dos anos 90, no início do década de 30, de 40 e 50, em Estados Unidos e outras regiões, quando a igreja começou a buscar um renovo do Espírito Santo do Senhor, aí ela foi de novo ao exagero. As pessoas começaram a se tornar doentes por conta da igreja, porque elas buscavam o Espírito Santo de maneira errada, elas lutavam pelos dons espirituais, elas manipulavam os movimentos internos da igreja, ao seu bel prazer e favor. Irmãos, o que nós vemos hoje são igrejas cheias, mas de pessoas vazias. Igrejas cheias, culto domingo à noite, irmãos, é uma beleza. A igreja aqui fica cheia. E todas as grandes convocações para os encontros da semana são vazios. Porque, na verdade, nós estamos entrando na era da igreja cheia no domingo à noite. Depois cada um sai, uns vão para o barzinho, outros vão para a pizzaria. Sábado de noite a juventude passa na balada, muitos jovens. E a gente acaba percebendo essa dinâmica da igreja. Durante a semana convoca-se para a oração, e como fizemos uma grande convocação domingo passado, e quarta-feira nós tínhamos aqui uma multidão de 25 pessoas, numa igreja de 450 membros, quando nós convocamos as pessoas para um envolvimento nos núcleos, e muitas vezes não percebemos tanto interesse por parte da própria liderança, do envolvimento com a igreja, líderes que aparecem no momento que tem um interesse pessoal, isso é visto, isso é comentado, isso é declaração, meus irmãos, de que a igreja está vazia. Ela está cheia, mas ela está vazia. Falta um impulso natural, um se jogar na presença do Senhor, um buscar a presença do Senhor. Irmãos, ontem, mexendo nas minhas coisas, eu vi a história de uma igreja nos Estados Unidos, isso, claro, há muitos anos atrás. E essa igreja ficava ao pé de uma colina. E a igreja decidiu construir um templo. E o pastor, no seu fogo espiritual de construir um grande salão para reunir pessoas, ele esqueceu de configurar no seu projeto um estacionamento. E nos Estados Unidos, o raciocínio é lógico. Você construiu um prédio, você tem que ter estacionamento para a quantidade daquele prédio. Esse raciocínio hoje acontece nos grandes hipermercados e shopping centers no Brasil. Na igreja ainda não se pede isso, mas nos Estados Unidos sim. A igreja construiu ao pé da coluna o seu templo, ficou tudo muito bonito e planejaram dali 15 dias inaugurar o templo. Receberam uma notificação da prefeitura que eles não poderiam inaugurar o templo, porque não tinha estacionamento. E aí o que tinha atrás era uma colina que não dava para fazer estacionamento. O pastor chegou na igreja e disse assim: irmãos, a nossa inauguração foi marcada para daqui 15 dias. E nós estamos com um problema. A prefeitura não quer deixar abrir o templo porque não tem estacionamento. Todo mundo ficou com cara de triste. Na verdade, eu ficaria com cara de ué, porque o pastor deveria saber que precisava de estacionamento. Mas Deus cegou o pastor para fazer uma obra. Diz que ele convocou a igreja e disse assim: irmãos, tem um texto na Bíblia que diz assim, que a fé remove montanhas. Nós temos 15 dias para remover essa colina, para inaugurar o templo. Então eu vou fazer uma convocação. Todos os irmãos que creem que Deus pode remover essa colina, Deus pode remover a colina e nos dar dinheiro para cimentar, porque não adianta estacionamento igual a gente tem no Brasil. Joga um monte de pedra e o carro que pare lá. Para cimentar tudo, para nós inaugurarmos daqui 15 dias, todos os irmãos que acreditam, por favor, venham amanhã à noite, nós vamos passar a noite em oração. 300 membros, 25 apareceram. 25 que creram. E eles oraram. Oraram até pouco o início da madrugada e foram embora. Na manhã seguinte o pastor estava no gabinete dele. Bateu na porta apavorado um homem com roupa de construtor. Falou: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Pois não, pode entrar. Eu sou da empreiteira tal, e disse lá, nós estamos construindo do lado de lá da colina um shopping.
E quando nós fizemos a configuração do nosso espaço, nós não percebemos que falta espaço para estacionamento lá e queremos ampliar o espaço físico, porque muitas lojas estão chegando. E nós precisamos de terra, pastor. Mas precisamos de terra para ontem. Porque nós precisamos jogar terra num espaço vazio para que possamos adequar todo o nosso espaço. Pastor, nós precisamos de terra. E nós vamos precisar da sua colina, pastor. O pastor olhou para ele e falou assim, eu não acredito. Mas, de repente, vocês não estão pensando em vender a colina, e nós precisamos de terra, e a terra está do lado do nosso shopping, que é do outro lado da colina. Então nós fazemos o seguinte, se o Senhor nos der a colina, nós damos para o Senhor e para a sua igreja um grande estacionamento todo asfaltado. 15 dias depois, a igreja estava inaugurando com o estacionamento, porque os irmãos creram que Deus remove montanhas. E uma pergunta embaixo na história dizia o seguinte, você iria naquela reunião de oração? Se o pastor falasse, irmãos, nós vamos orar para remover uma colina, você iria? Eu perguntei para mim mesmo, será que eu iria? Ou eu seria o primeiro a falar assim, deixa a colina lá, a colina está tão bem lá, uma igreja ao pé da colina, manda o povo vir a pé para a igreja. Nós iríamos arrumar um monte de alternativas, iríamos alugar ônibus, pedir para o povo caminhar, porque estava todo mundo ficando obeso, né? O americano tem isso. Nós iríamos arrumar uma alternativa, mas a pergunta é, será que nós iríamos naquela reunião de oração, crendo que Deus remove montanhas? É esse tempo que nós precisamos retomar, irmãos. É o tempo de buscarmos a presença do Senhor. Então eu quero apontar aqui 2 passos que nós precisamos dar para liberar o fluir do avivamento. O primeiro passo é crer na existência dessa água viva que há debaixo dos escombros, debaixo de uma camada fria, de uma religião fria e vazia. É crer, irmãos, que a vida com Deus é muito mais do que só estudar a Bíblia. O estudo é necessário. A vida com Deus é muito mais do que aparecer na igreja. A vida com Deus é ter essa experiência diária com o Senhor, de caminhar com o Senhor, de sentir o Senhor, de perceber que o Senhor entende as nossas demandas interiores e exteriores. Caminhar com Deus é muito mais do que assumir um cargo na igreja. Caminhar com Deus é caminhar com Deus, não é caminhar para Deus, é caminhar com Ele, é andar com Ele, é estar com Ele, é valorizar a presença de Deus em detrimento às formas, em detrimento às culturas, é estar na presença de Deus em detrimento às coisas que nos agradam ou nos desagradam, é estar com Deus. Nós precisamos voltar a ter sede de Deus, a ter fome de Deus. Precisamos voltar a crer que essa vida escondida existe. Irmãos, muitos crentes já passaram a achar que não existe mais. Muitos crentes já passaram a achar que não existe mais essa água viva, retida, embaixo do entulho. E eu queria caminhar com vocês por alguns textos. Vamos ler juntos, Isaías 12:3. O profeta começa a falar com Israel, a sinalizar a Israel que existe algo além daquilo, existe algo além desses movimentos sociais da unidade de Israel. Israel que teve tanto problema por conta da questão de ser uma nação, lutando com seus governos, lutando com seus políticos, lutando com suas questões geopolíticas, com suas guerras locais. Israel foi perdendo a consciência de que existia algo mais do que as conquistas militares. E aí Deus começa a sinalizar a restauração em Isaías 12, quando ele diz, e aqui eu não vou ler todo o texto de Isaías 12, mas eu quero ler pelo menos o versículo 3, quando ele diz assim, portanto com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Para nós, meus irmãos, o que garante a certeza de que existe água viva é que nós somos de Jesus. Primeira coisa, para crer na existência dessa água viva, é saber se nós temos de fato a salvação que recebemos do Senhor. Fontes da salvação. E há, irmãos, uma preocupação muito grande no meu coração, e no coração, creio que de muitos pastores, de que as pessoas têm a tendência natural a beberem outras fontes. Outras fontes. E a gente bebe na fonte da teologia, a gente bebe na fonte da doutrina, algumas igrejas da doutrina enquanto
enquanto vestuário, né? Aquela igreja tem doutrina, porque a mulher não corta cabelo, a mulher usa saia e tal, aquela igreja tem doutrina. Aquela outra igreja não tem doutrina, e as pessoas começam a beber nisso. As pessoas começam a beber na fonte dos métodos. Elas querem que a igreja tenha um método bacana. E aí ela gosta da igreja. Eu conheço uma pessoa que não é daqui, é de São Paulo. Ela fala tanto dos métodos da sua igreja, do jeito da sua igreja. Ela fala tanto dos programas da sua igreja. Fala tanto das coisas que a igreja faz. Mas eu nunca vi essa pessoa falar de Deus. De Deus nos seus dilemas, de Deus nas suas conquistas. Olha, Deus me abençoou, eu me tornei dizimista fiel, eu estou ofertando ao Senhor, eu estou participando da igreja, eu faço parte de uma liderança, eu trabalho, eu atuo. Não, ela comentando o tempo todo da forma da igreja, da estrutura da igreja, uma igreja de mais de 3 mil membros em São Paulo. Irmãos, isso é lindo, mas é uma fonte errada. Se eu bebo na fonte da estrutura, se eu bebo na fonte das coisas que estão apenas aos nossos olhos, no nosso campo de percepção, é uma fonte errada. Mas quando eu bebo da fonte da salvação, eu bebo na fonte certa. Quem eu sou? Primeira pergunta. Eu preciso ter essa convicção. O profeta diz que chegaria esse tempo em que este beber na fonte da salvação geraria alegria. Por que nós temos tantos crentes tristes? Tem que fazer essa pergunta, irmãos. Nós temos que perguntar. Por que há tanta tristeza? Diz o texto que essa fonte, essa água, ela traz muita alegria porque a gente bebe na fonte correta. É o que o texto diz. Mas vamos além. João 4,14, nós temos ainda nessa linha de salvação, nós temos um outro grande encontro de Jesus, ou seja, um outro momento no texto, em que fala da água, e aqui nós temos, irmãos, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, quando ele diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Ou seja, existe essa água, existe essa satisfação. E aí nós vamos para João 7,38, quando o mesmo Senhor diz assim, João 7,38, quando nós temos a seguinte expressão no texto bíblico: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de águas vivas. Irmão, só para resumir, o que a Bíblia diz? Que a salvação, ela coloca em nós vida. Fonte de águas vivas, está dentro de nós. Então, quando eu penso em fonte, eu tenho que pensar o seguinte: se eu sou fonte, eu sou origem. Eu recebo dessa água, e essa água ela tem que ser compartilhada, porque água parada vira o quê, meus irmãos? Água parada vira lodo. Água parada fede. Água parada dá dengue. Água parada não é boa para ser bebida. A água precisa ser compartilhada. Ela precisa sair de nós. E diz o texto bíblico que nós recebemos desta água viva. Não é uma questão de sentimento. Nós temos esta água. E o texto bíblico diz que quando nós cremos em Jesus, nós recebemos desta água que mata a nossa sede e está pronta para ser compartilhada. Então, a primeira coisa para fluir o avivamento é nós crermos que esta água existe. Precisamos crer nisso. Segundo passo para o avivamento é tirar a camada que impede o fluir das coisas boas do tempo da presença do Senhor. Vamos aqui voltar ao texto de Gênesis. Nós temos aqui em Gênesis 26, o nosso texto de origem. Gênesis 26, versículo 18. Que traz o momento quando Isaac leva os seus servos para abrirem os poços. Primeira coisa, só para lembrar, por que Isaac levou os servos para abrirem os poços? Porque Isaac sabia que tinha água viva lá. Ele não foi tentar, irmãos, ele sabia. Então, já que ele sabia, ele tinha convicção, e avivamento é isso, é você ir atrás de uma coisa que você sabe que existe. Isso é avivamento.
Não é você ir atrás de uma possibilidade. Não, pode ser que tem, pode ser que não tem. Não, nós sabemos que tem. Existe uma vida diferente. Existe um movimento diferente. Existe uma estrutura espiritual diferente. Isaac sabia que havia água naqueles poços porque Isaac conhecia bem a região. Nós temos aqui Gênesis 20. Quando nós temos a história de Abraão chegando no vale de Gerar. Isaac cresceu naquela região, ele convivia naquela região, ele sabia pela sua infância, pela sua caminhada, que havia água viva naqueles poços. E quando Abimeleque diz para ele, se afasta de nós, ele vai para o vale, sabendo que ia precisar de água por conta dos seus rebanhos, mas ele vai para o vale, porque ele sabia que no vale existiam poços que haviam sido cavados naquele tempo. Isaac acompanhou, por exemplo, uma crise entre os pastores de Abimeleque e os pastores de Abraão, e os seus próprios pastores. Uma crise por conta dos poços. Diz o texto, Gênesis 21, que Abraão teve uma crise com Abimeleque depois de fazer uma aliança com Abimeleque, porque os servos de Abimeleque estavam tomando os poços à força. E aí, meus irmãos, nós chegamos numa aplicação. Os filisteus sempre gostam de jogar entulho nos nossos poços. Os filisteus sempre representaram os inimigos do povo de Deus. Os filisteus sempre gostam de jogar entulho nos nossos poços. E se nós não descobrirmos quem são os nossos filisteus, os nossos poços serão entulhados de pensamento negativista. Você já viu, irmãos, aquela pessoa que está rompendo em fé, aí aparece sempre uma figuraça que diz assim, não, irmão, esquenta não, a vida é assim mesmo, não tem jeito. Isso dentro da própria igreja, dentro do próprio povo de Israel. Eu apontei algumas coisas no seu boletim, no nosso boletim, algumas coisas que nós precisamos tirar e que vai entulhando a água viva de uma fé viva, de uma religião viva. Então eu coloquei algumas coisas que nós percebemos no meio evangélico e no meio da própria igreja do Senhor. Padrões de comportamento errados e venenosos no meio da igreja. Irmãos, a água viva, ela está lá mexendo em nós, nos dando alegria, nos dando vontade, nos dando disposição para as coisas de Deus, mas de repente padrões de comportamentos que são errados e são venenosos, eles vão entulhando a água. Relacionamentos quebrados por ódio, amarguras e ressentimentos. Vai jogando um monte de entulhos sobre a água viva. Vai deixando essa água viva retida, contida, escondida, por conta de ódio, de amarguras e de ressentimento no meio do povo de Deus. Toda vez, meus irmãos, toda vez que você guarda no seu coração um ressentimento contra alguém, você está retendo a água do Espírito Santo. Toda vez que você guarda uma amargura por conta de alguém que fez alguma coisa, você está retendo a água do Espírito Santo. São esses ódios, esses ressentimentos, essas coisas que vão deixando a água escondida. Porque a nossa fala diz isso. Quando nós vamos falar, nós não falamos com esperança sobre o outro, mas nós falamos com espírito de condenação sobre o outro. Porque guardamos alguma coisa, retemos alguma coisa. Aquela água viva da esperança, da reconciliação, da mudança que vem pelo Evangelho, fica retido. E nós passamos a falar como o mundo que não tem água fala. Há um descaso com as coisas do Senhor, isso retém a água da vida. Se um crente novo, ele chega com água viva no seu coração, mas ele vê descaso, daqui a pouco a água dele é retida. Irmãos, isso é muito claro, é tão visível aos meus olhos, é tão visível aos olhos de quem procura olhar as coisas de Deus e perceber esses detalhes. A pessoa está motivada, ela bebeu uma água de Deus, ela chega, ela se converte, ela se batiza, ela se integra, mas de repente ela começa a ver o descaso com as coisas do Senhor, ela começa a reagir igualzinho. Porque o novo convertido pensa assim, se um líder age daquela maneira, se um crente velho age daquela maneira, para que eu vou agir daquela maneira? De outra maneira. Eu posso agir também. E aí a água do Espírito Santo vai ficando retida, porque há um descaso com as coisas do Senhor.
Liderança omissa nas decisões e nas obrigações. Isso vai retendo a água, porque o Espírito do Senhor, pela sua profecia, vai tentando mover a igreja, mas a liderança não se posiciona. Liderança que tem medo de assumir as suas obrigações, ou tem preguiça, ou não sabe o que fazer. E aí, meus irmãos, a água vai ficando retida, porque Deus quer fazer, mas nós retemos o movimento de Deus pela nossa indiferença, pela nossa omissão, pelo nosso calar. Isso é pecado, meus irmãos. Isso é pecado. E Deus muitas vezes quer tirar a colina, mas aí nós ficamos questionando, mas para que orar? Para que tanto culto? Para que tanta coisa? Por que eu vou? Eu fico em casa. Em casa eu oro também. E Deus quer tirar a colina. Mas Deus não consegue tirar a colina, porque ele não tem mãos senão as mãos da igreja. E se a igreja não faz, meus irmãos, o diabo faz de forma distorcida. Então, quando há essa omissão por parte da liderança, quando há essa omissão nas decisões e nas obrigações, a água fica retida. Quando há falta de confiança entre os irmãos, quando você tem que contratar um funcionário, a primeira pessoa que você pensa em não contratar é um crente, e isso retém a água. Eu não vou contratar um crente, porque eu não confio no crente trabalhando. Isso eu ouvi muito dentro da igreja. E não só nessa igreja, mas na igreja, nesses meus 20 anos de ministério. Eu não contrato crente, porque crente é mal pagador, porque crente vai abusar, porque crente não faz direito. Irmãos, isso retém a água do Espírito, a água viva. Nós passamos a não mais confiar nos irmãos. Se nós não confiamos nos irmãos, nós não podemos confessar os nossos pecados, porque nós achamos que os nossos pecados vão ser ventilados no Facebook. Se nós não confiamos nos irmãos, nós não podemos compartilhar as nossas dores, porque senão nós vamos sair mais doloridos ainda. Se nós não confiamos nos irmãos, como é que Deus vai usar a igreja em unidade? Não tem como. Então, quando nós temos falta de confiança entre os irmãos, atitude de rebeldia não disciplinada, a igreja precisa trabalhar a disciplina. Retém a água. Pecados conhecidos e não tratados, ou pecados não revelados, retém a água da vida. Quando nós temos fofocas, calúnias, insinuações sobre irmãos, sem que eles possam se defender, irmãos, isso retém a água da vida. Se eu falo de alguém sem que esse alguém possa se defender, eu estou retendo a água da vida. Mas se eu dou chance para a defesa, eu estou abrindo campo para a cura, para a mudança e restauração. A valorização dos conflitos e não das soluções. Irmãos, se nós valorizamos os conflitos que aparecem e não as soluções que estão pelo caminho, nós retemos a água da vida. Se nós incentivamos as dúvidas e não ajudamos a encontrar uma solução mental para as dúvidas, essas dúvidas se tornam crônicas e viram incredulidade dentro da igreja. Pessoas que não creem mais que Deus pode fazer. Isso está cheio, igreja, irmãos. Gente que não crê mais que Deus pode fazer. Ele até crê que Deus pode, mas não crê mais que Deus fará. E posturas legalistas e tradicionalistas retém a água viva. Posturas tradicionalistas e legalistas só mantêm a água morta. E água morta, meus irmãos, não traz vida e a vida que precisamos. Essas e outras atitudes se tornam verdadeiros impedimentos ao fluir do Espírito. Então o que nós dissemos aqui? Precisamos dar 2 passos. Primeiro, nós precisamos crer que existe algo mais do que isso aqui. Nós precisamos crer que existe algo mais do que aparecer na igreja, sentar no banco, ouvir o pastor e ir para casa, ler o boletim, dar o dízimo e ir para casa, muito mais. Às vezes, meus irmãos, essas questões elas fazem parte de um processo do trabalhar de Deus em nós. Mas existe muito mais do que isso aqui, muito mais. Muito mais. Como foi lindo ver em algumas nações as pessoas buscando a Deus sem ter o que nós temos, sem brigar pelo que nós brigamos. Foi lindo ver isso. Deus está muito além dessas coisas. Nós precisamos de papel para nos orientar, nós precisamos da estrutura, nós precisamos de um banco para sentar, mas tem gente que está buscando a Deus de todo o coração como pode, como Dietrich Bonhoeffer buscou ao Senhor na cadeia, lá em Auschwitz, lá encarcerado, e escreveu uma das grandes teologias sobre ética, sobre discipulado, dentro do campo de Auschwitz. Um homem que sabia que Deus estava lá, um homem que sabia que Deus existia e existe,
E nós precisamos ir além disso. Eu entendo, meus irmãos, que Deus não precisa liberar um campo de concentração para nós acordarmos. Mas o problema é que quando a gente dorme, a única coisa que nos acorda é o sofrimento. Quando a gente esquece de Deus, a única coisa que nos faz lembrar de Deus é o sofrimento. E muitas vezes Deus precisa começar a liberar o sofrimento para que a igreja volte a valorizar as coisas simples na presença do Senhor. O caminho do avivamento nem sempre é um caminho fácil de ser percorrido. Na verdade, toda campanha de avivamento exige submissão ao Senhor, dedicação e determinação até que a água comece a jorrar. Não vai jorrar hoje à tarde, não vai jorrar agora de manhã, a água não vai jorrar à noite, mas a água começa a aparecer como um filete de água viva, e ela vai sendo trabalhada, e nós vamos tirando essas questões que vão entulhando a água viva, e essa água começa a aparecer. É tempo de avivamento, é tempo de falar menos do Senhor e passar a falar mais com o Senhor. Irmãos, é tempo de joelhos dobrados, mãos erguidas aos céus. Avivamento é tempo de mãos estendidas ao outro em processo de ajuda mútua, ouvidos abertos para ouvir confissões de pecado, coração cheio de graça e compaixão, serão fundamentais nesse caminho, meus irmãos. Não há avivamento sem compaixão, não há avivamento sem ouvido para ouvir confissão de pecados, não há avivamento sem coração aberto para receber o ferido, não há avivamento, meus irmãos, sem mãos estendidas para ajudar o outro, não é avivamento intelectual, é avivamento da vida, é água da vida jorrando, invadindo o nosso ser, tirando de nós coisas que um simples banho não tira, uma conversa não tira, uma disposição não tira, um voto não tira. É o Espírito Santo de Deus lavando o nosso interior com a água da vida. É o Espírito Santo de Deus, irmãos, lavando as nossas intenções, a nossa mente dos pensamentos, o nosso coração. Só Deus pode fazer isso. E nós entramos nessa jornada envolvendo toda a igreja, pelo menos convocando toda a igreja. Convocando a igreja para um início do retirar do entulho pouco a pouco. Cada um retirando e ajudando o outro a retirar os seus próprios entulhos. Senão, meus irmãos, os avivamentos, eles se tornam meramente uma agenda da igreja. Mais um tema, mais um ano, mais um retiro espiritual, mais uma cantata, mais um musical, mais um boletim que a gente lê, mais um dízimo que a gente entrega. Mas chega uma hora, meus irmãos, que essa água precisa voltar a jorrar e inundar o nosso coração da graça, da bondade, da misericórdia e da compaixão do Senhor. Porque se queremos avivamento, precisamos de uma água que mate a nossa sede, para que a gente ajude os outros a matar a sua própria sede. É isso que estamos buscando a partir desse tempo, buscando no Senhor, para que toda a igreja seja impactada. Então você que veio nessa manhã, de todos os que receberam a convocação, vocês foram os escolhidos. Irmãos, eu fico pensando que quando a igreja não ouve o que é dito, é porque chegou o tempo de Deus liberar água. Quando a liderança não ouve o que é dito, é o tempo de liberar a água. Era para nós estarmos aqui num grande número de irmãos buscando abrir uma campanha de avivamento. Mas você foi escolhido para esse tempo. Eu não sei por que você veio, não sei por que você está aqui, mas Deus chama você para consagrar uma campanha através da sua oração, da sua determinação, da sua disposição. Deus chama você para um envolvimento com Ele, antes que seja tarde demais. É quando a igreja acorda e diz assim, opa, peraí, nós precisamos fazer algo. Precisamos nos unir para a glória de Deus, antes que o Senhor precise liberar dos seus cativeiros para que a gente acorde da nossa dormência espiritual e assim possamos ser bênção de fato nas mãos do Senhor. Eu vou pedir que você se coloque em pé e nós vamos cantar o hino 506 e nós que viemos, vamos nos ajoelhar e consagrar essa campanha após o hino 506. Santifica
Senhor, a tua igreja. Muda a tua igreja, restaura a tua igreja. Nós começamos no domingo passado, se não me engano, nós trouxemos esse hino para os irmãos. Deixa eu achar aqui. Senhor, a tua igreja se une com fervor, querendo expressar-te profundo e grato amor. Em vão, Senhor, é nosso esforço sem a tua aprovação. Viemos implorar-te a tua direção. Dá-nos visão e coragem, pois queremos te obedecer e em tudo o que nós fizermos, te honrar e engrandecer. Em ti nós confiamos, pois tudo vem de ti, e a ti nos consagramos por toda a vida aqui. Das bênçãos que nos deste, trazemos o melhor. Talentos, bens e tempos são teus, ó Salvador. Dá-nos visão e coragem, pois queremos te obedecer e em tudo o que nós fizermos te honrar e te engrandecer. Eu vou fazer assim, irmãos, nós vamos cantar esse hino.